Aqui está a tradução do texto para o português. Quando minha esposa, Sarah, disse que haviam roubado seu celular, só pensei na inconveniência, mas dias depois recebi uma mensagem que me deixou gelado. O ladrão dizia que queria me ajudar e que tinha provas. Foi aí que percebi que não sabia nada sobre a mulher com quem me casei. Minha manhã começou como qualquer outra. Me despedi da minha esposa carinhosa e fui para o trabalho sem imaginar que aquele seria o dia que mudaria minha vida para sempre. Como eu poderia saber? Chegou um SMS no meu celular de um número completamente desconhecido e aquela mensagem ficou gravada na minha mente como se tivesse sido marcada a fogo. Sua esposa está te traindo. Eu sou quem roubou o celular dela e tenho provas. Fiquei completamente em choque. Que diabos estava acontecendo? Não era mentira que, dias antes, haviam roubado o celular da minha esposa. Segundo ela, estava caminhando por uma rua típica de um bairro residencial em Springfield, Illinois, falando ao telefone quando um cara de moto passou e arrancou o aparelho da mão dela, desaparecendo imediatamente. Ela disse que bloqueou o celular assim que pôde, mas que não fez denúncia porque, segundo ela, não adiantaria nada, já que nem conseguiu ver o rosto do ladrão. Disse que tudo aconteceu tão rápido que mal teve tempo de reagir. Depois daquela primeira mensagem veio outra. Se quiser, posso te mandar as fotos que tenho. Naquele momento pensei que era uma fraude, um ladrão tentando me extorquir por informações que provavelmente nem existiam. O mais lógico seria bloquear o número. E quase fiz isso. Já estava com o dedo no botão de bloqueio quando chegou outra mensagem. Ela te trai com o Mark Isumi Abelu. Mark era o supervisor da minha esposa. Ela falava dele várias vezes. Segundo ela, eram apenas amigos. E o com Richa. Inclusive nos encontramos em algumas confraternizações da empresa em Chicago. Ele sempre me pareceu um cara educado, meio reservado, mas nunca suspeitei de nada. E agora, lá estava o nome dele, jogado de forma tão direta, apesar de toda a confusão na minha cabeça, não consegui me conter. Respondi, mande as fotos. Minutos depois, recebi uma notificação no Telegram. O perfil não mostrava número, apenas a imagem genérica de um cachorro. E então, antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, os arquivos começaram a chegar. Primeiro, foram fotos. Lá estava Sarah, minha esposa, deitada na cama com Mark, os dois abraçados, fotos em temas. Depois vieram capturas de conversas, dezenas de mensagens, algumas picantes, outras mais casuais, mas todas deixando claro que a relação deles estava longe de ser apenas profissional. Depois, vieram áudios, vídeos. Foi como se tivessem jogado uma tonelada de concreto em cima de mim. Como ela pôde fazer isso comigo? Dias antes estávamos falando sobre ter filhos. Ela parecia animada com a ideia. Até chorou me abraçando quando disse que finalmente me sentia pronto. E agora descobria que enquanto falava de formar uma família comigo, estava na cama com outro homem. Depois do último vídeo veio outra mensagem. Desculpe-me, irmão. Posso ser ladrão, mas odeio traidores. Se quisesse vingar, é só me chamar. Eu estava fora de mim. Li tudo do novo. As mãos tremendo, o peito doendo, o estômago revirado. Descobri que a traição não era recente pelas mensagens, já vinha acontecendo há meses. Eles marcavam encontros feios e em plenos, falavam de mim. E o que mais me destruiu foi ver como zombavam de mim nas conversas mais recentes. Falavam do meu desejo de ter filhos. Sarah dizia que isso era perfeito porque agora podiam fazer sexo sem proteção, já que eu acreditava que ela queria engravidar, e que era a desculpa ideal para não se preocuparem com isso. Consegue imaginar o nível de traição? Não consegui trabalhar. Uma parte de mim queria ir ao escritório dela no centro de Los Angeles, me plantar na frente da mesa dela e gritar tudo ali, na frente de todos. Queria expô-la, humilhá-la, fazê-la passar pela maior vergonha da vida dela. E o Mark também, porque, sim, Mark era casado, morava num subúrbio de Orange County e tinha 2 filhos. Eu poderia destruir a vida dele se quisesse, e acredite, considerei essa opção. Mas não era o suficiente, não queria apenas expô-los. Queria que ela pagasse, queria que se arrastasse, que implorasse perdão, que sentisse uma fração da humilhação e do nojo que eu sentia. Queria vingança, queria ver sangue. E então me veio uma ideia tão absurda, tão baixa, que até eu me surpreendi com o que fui capaz de pensar. Mas naquele momento não hesitei, não senti culpa, apenas raiva. E a verdade é que a partir daí, não parei. Escrevi para o ladrão, a quem, para facilitar, chamarei de Robert. Mandei uma única mensagem.
Preciso da sua ajuda para fazê-la pagar. Quero que ela confesse tudo, que se arraste pedindo perdão. Você me ajuda com isso? Um segundo depois ele respondeu, pode contar comigo. Quero que saiba de uma coisa antes de continuarmos. Robert e eu falamos de muitas coisas, mas ele sempre foi muito cuidadoso com o que dizia. Nunca me deu informações que pudessem comprometê-lo, nada de nomes, lugares ou detalhes técnicos. Mas por outro lado também não me pediu dinheiro nem tentou tirar proveito da situação. Tudo o que ele fez, segundo ele mesmo disse, foi porque odiava ver um homem sendo enganado por alguém em quem confiava. Naquela mesma tarde, trocamos mensagens por um bom tempo. Eu ainda estava em choque, mas sentia uma raiva queimando por dentro. Decidimos começar com algo leve, nada que colocasse alguém em risco, apenas para medir a reação de Sarah e ver até onde poderíamos pressioná-la. Robert enviaria uma mensagem usando um número descartável, dizendo que era ele quem havia roubado o celular. Diria que sabia de toda a traição e, se ela não quisesse que eu descobrisse, teria que pagar a quantia que combinamos. Foram $10.000, uma soma que ela não conseguiria reunir sozinha sem levantar suspeitas. Ele enviou a mensagem bem quando eu estava voltando para casa. Ao entrar, vi que ela estava nervosa. É difícil explicar, mas percebi imediatamente. Ela me olhou com uma mistura de medo e confusão, como se esperasse que eu dissesse algo, mas, ao mesmo tempo rezando para que eu ficasse calado. Perguntei se estava tudo bem e ela disse que sim. Insisti um pouco mais e ela mencionou que teve um dia difícil no trabalho, que estava enfrentando vários problemas internos, que o chefe estava de mau humor e que não queria falar sobre isso. O resto da noite ela passou grudada no celular. Foi ao banheiro pelo menos 4 vezes, ficando vários minutos trancada. Enquanto isso, Robert me enviava capturas da conversa. Sarah dizia que era impossível conseguir aquele dinheiro, que não podia juntá-lo tão rápido, e ele, frio, respondeu, então vou perguntar ao seu marido quanto ele estaria disposto a pagar pelas provas da sua traição. Ela implorava para que não fizesse isso, pedia tempo, dizia que precisava pensar. Robert aceitou dar uma semana, nem um dia a mais. Escreveu. Naquela noite ela se deitou sem dizer uma palavra. Não quis ver nada, nem vídeo, nem livro, nem conversar. Apenas se virou e ficou em silêncio. Eu também não disse nada. Apenas me deitei ao lado dela, fingindo que estava tudo normal, enquanto minha mente fervia com as conversas com Robert. Tentei entender como ele descobriu tudo isso. Perguntei como teve acesso às informações do celular, já que ao reportar um roubo, o aparelho deveria estar bloqueado. Ele não deu muitos detalhes, mas explicou o suficiente. Disse que Sarah estava falando ao telefone quando ele arrancou o celular. Então o aparelho ainda estava desbloqueado, e que ele tinha o costume de deixá-lo ligado por um tempo antes de vendê-lo ou formatá-lo para ver se encontrava algo útil. Foi assim que apareceram algumas fotos íntimas, e por curiosidade, ele começou a revisar as conversas, percebendo de imediato que o cara das fotos não era o marido, isso segundo ele. Enfureceu. Então ele contatou um conhecido que costuma clonar aparelhos antes de formatá-los, e pediu que fizessem uma cópia de tudo. Foi assim que encontrou meus dados e decidiu me contatar. Essa foi a versão que ele me deu, e a verdade é que não tenho ideia de como essas coisas funcionam. Voltando à história, no dia seguinte Robert ignorou Sarah completamente. Ela enviou várias mensagens tentando negociar, pedindo mais tempo, dizendo que era impossível juntar aquela quantia, implorando com desespero. Ele só respondeu à noite com a mensagem curta. Agora só te restam 6 dias. Enquanto isso, em casa, Sarah continuava sem confessar nada. Parecia nervosa, preocupada, com o rosto abatido, olheiras profundas e uma ansiedade que não conseguia esconder. Mas, toda vez que eu perguntava, ela insistia na mesma mentira: problemas no trabalho. Então Robert e eu decidimos aumentar a pressão. Desta vez, ele contatou Mark, o amante, disse praticamente a mesma coisa, que sabia de tudo, que tinha provas e que, se não quisesse que a esposa e os filhos dele descobrissem, ele teria que pagar. A reação de Mark foi bem diferente. Primeiro, ameaçou ir à polícia, disse que denunciaria Robert. E Robert, calmamente, respondeu: tudo bem, então passo tudo para o marido da Sarah e deixo que ele resolva. Algumas horas depois, o tom de Mark mudou. Ele disse que precisava de tempo para juntar o dinheiro que não tinha naquele momento. E assim, deixamos Sarah sem o apoio do amante. Enquanto isso, ela tentava encontrar uma saída, alguma forma de se salvar, mas sem confessar o que havia feito. Isso era o que mais me enfurecia. A capacidade dela de mentir, de continuar fingindo que estava tudo bem enquanto fazia de tudo para se proteger. No terceiro dia, ela fez uma proposta que confirmou tudo de uma vez. Veio até mim com uma voz triste, quase trêmula, e disse que os pais dela, que moravam na Flórida, estavam passando por uma situação financeira difícil, que não queriam contar por vergonha,
mas que precisavam de ajuda. Pediu para tirar dinheiro da nossa conta de poupança. Prometeu que devolveria cada centavo, mas implorou para que eu não comentasse nada com os pais dela para não envergonhá-los. Não sei nem como descrever o nojo que senti naquele momento. Agora ela estava envolvendo os próprios pais na mentira. Então, apertamos ainda mais. Robert escreveu para ela de novo, desta vez com um novo tipo de pressão. Pediu que ela enviasse fotos nua. Disse que estava cansado de esperar. Sarah recusou. Disse que jamais faria isso, que ele não podia exigir algo assim. E ele respondeu, já tenho muitas fotos suas sendo infiel, e os vídeos são explícitos. Não se faça de santa comigo agora. No final, ela aceitou. Eu não podia acreditar. Robert me enviou capturas de tudo. Lá estava minha esposa implorando-se e humilhando, enviando fotos para evitar que eu soubesse a verdade. Mas mesmo assim, ela não confessava nada. Até onde ela estaria disposta a ir? Robert quis descobrir. Perguntou o que mais ela estaria disposta a fazer. Disse, você faria sexo comigo para que eu não contasse nada ao seu marido? Sarah respondeu que não, que isso ela nunca faria. Mas então ele lançou a frase que me marcou, tenho certeza de que sim, porque a única coisa que você não é capaz de fazer é dizer a verdade. Por que não confessa tudo? Ela não respondeu e comigo também não disse nada. Antwerp, ainda mais longe, Robert pediu que ela gravasse um vídeo fazendo sexo comigo. Disse que isso o convenceria a deixar tudo em paz. Sarah recusou, disse que não podia fazer isso, que era demais. Ele respondeu, mas é seu marido, não é? Se você pôde gravar com o amante, por que não com o marido? Ela chorou, implorou, pediu para não ser obrigada. Então ele disse que já estava farto, que enviaria tudo para o marido de uma vez. E então, ela aceitou mais uma vez. Disse que enviaria o vídeo. Robert me mandou as capturas. Naquele momento, fiquei paralisado. Mesmo lendo a conversa, vi Sarah sair do banheiro com uma expressão estranha. Ela ficou parada ao lado da cama, fingindo procurar algo, mas eu vi. Vi como ela posicionou o celular, apontando para a cama, tentando escondê-lo. E de repente, despiu. Disse que fazia tempo que não tínhamos intimidade, que queria estar comigo, que sentia minha falta, mas tudo o que eu sentia era nojo. Disse que estava com dor de cabeça, que não estava com vontade. Me virei sem nem olhar para ela. Ela insistiu e eu repeti, não, outro dia. No final, ela se trancou no banheiro e, embora abaixo, a ouvi chorar. Eu poderia ter sentido pena, mas o fato de que mesmo agora ela continuava negando tudo, sem confessar nada, me coçava. E foi aí que me cansei de vez. Aquela mulher não valia nada. Não valia meu tempo. Mas ela não sairia impune. Eu não podia permitir que ela ficasse como se nada tivesse acontecido. Ela pagaria pela traição, pelas mentiras, por cada lágrima falsa que derramou enquanto continuava se deitando com outro. E pagaria com algo pior que o arrependimento. Então, lançamos o ataque final. Seria a última chance para ela confessar. Não haveria mais avisos. Robert enviou uma nova mensagem, mais fria que nunca. Não preciso mais do seu dinheiro. Você vai fazer um trabalho para mim. E com isso tudo se resolve. Ela respondeu imediatamente, nervosa. Que tipo de trabalho? O que você quer que eu faça? Robert nem tentou suavizar. É simples. Você vai pegar um pacote e levar para um endereço. Lá, eles te devolverão o celular. E tudo acaba. Sarah perguntou o que tinha no pacote e ele respondeu. O que você acha? Não são doces. Obviamente é pó. Sarah recusou no início. Disse que já quase tinha o dinheiro, que conseguiria pagar, mas ele a cortou em seco. Chega de besteiras. Isso não é brincadeira. Se não aceitar agora, mando tudo para o seu marido. E o mais incrível é que ela aceitou. Estava disposta a cometer um crime, a fazer qualquer coisa menos me contar a verdade, qualquer coisa menos assumir seus atos e confessa. E antes que me julguem, quero deixar uma coisa bem clara. Ela poderia ter parado a qualquer momento. Poderia ter dito não, poderia ter me contado tudo, mas ela nunca quis. E essa foi a sentença dela. Seguimos com o plano. Robert deu a ela o endereço para pegar o pacote. Ficou combinado, sábado, às 4 da tarde. Ela iria sozinha de carro, pararia numa esquina de um bairro industrial em Brooklyn, baixaria a janela e receberia o pacote. Só isso, depois levaria para outro endereço em Queens, e lá, segundo ele, devolveriam o celular. E tudo terminaria. No dia combinado, Sarah saiu de casa nervosa. Disfarçou a saída dizendo que ia visitar uma amiga, mas dava para notar que estava tensa. Eu a segui de longe em outro carro, sem que ela me visse. Apesar de tudo, senti pena. Ela tinha sido minha esposa. Crescemos juntos naquele pequeno povoado do Kansas. E agora, ela estava dirigindo direto para sua própria ruína. Ela parou exatamente onde Robert indicou.
Uma moto se aproximou, como planejado, e pela janela entregaram um pacote selado, pequeno, embrulhado em papel pardo. Ela pegou e continuou dirigindo. Minutos depois, Robert mandou o endereço de entrega e lembrou: "Não esqueça de pedir seu celular." Ela respondeu apenas com um ok e seguiu o trajeto. Foi aí que fiz a ligação. Liguei para a linha anônima de emergências do NYPD. Disse que acabara de presenciar uma troca de narcóticos. Dei a placa do carro, a localização e o modelo exato. Também informei para onde ela estava indo. Me mantive à distância. Eles a pararam num semáforo pouco antes de ela chegar ao destino. 3 viaturas cercaram o carro. Ela não resistiu. Saiu assustada, com as mãos para o alto, dizendo que não sabia o que estava acontecendo. Mas, quando revistaram o pacote e encontraram o conteúdo, a algemaram imediatamente. Naquela mesma tarde, tive minha última conversa com Robert. Ele disse que o pacote era praticamente lixo, algo de baixo valor no mercado, mas suficiente para justificar uma detenção por posse. "Com o que tirei do mar que estou mais que pago", escreveu. "Agora apague todas essas mensagens, não vamos mais falar." E ele sumiu. Algumas horas depois, Sarah me ligou da delegacia. Estava desesperada, chorando, implorando, pediu que eu fosse, que eu era urgent. Fui sem dizer nada, sem prometer nada. Quando cheguei, ela estava numa sala de interrogatório. Me olhou com os olhos vermelhos, a maquiagem borrada, as mãos tremendo. A primeira coisa que disse foi: "Eu não sabia o que tinha naquele pacote, juro. Um estranho jogou pela janela. Eu não sabia de nada. Tô com medo." No início, ela insistia nisso, que tudo era um mal-entendido, que estava apenas passando por ali, que não entendia nada. Mas, com as horas de pressão, ela desmoronou. Acabou confessando tudo, como roubaram o celular, como depois alguém a contatou e começou a chantageá-la, exigindo dinheiro, ameaçando contar toda a verdade, pressionando-a para enviar fotos, para fazer coisas que ela não queria, e como finalmente disseram que, se fizesse aquela entrega, tudo terminaria. E então, chorando com a voz fraca, disse: "Tudo o que fiz foi para proteger nosso casamento. Não queria te perder." Quando ela disse isso, não pude acreditar. Sarah dizia que fez tudo para proteger o casamento, não as mentiras dela, não. A vida dupla dela, ela afirmava que tudo foi por nós, e foi com essa confissão que iniciei o divórcio. Me apresentei como vítima, e entregamos todos os registros necessários. Não foi difícil provar que ela aceitou transportar um pacote. Suspeito, consciente de que estava sendo manipulada para esconder sua própria infidelidade. Sarah me implorou perdão, disse que estava confusa, que não sabia o que fazia, que nos conhecíamos desde crianças, que não a deixasse, que ainda podíamos salvar o que tínhamos. Mas nada disso mudava o que ela fez. A justiça não demorou a agir. Ela foi formalmente acusada por posse e transporte de substância ilegal, com pleno conhecimento dos fatos. Não importava que tivesse sido manipulada, que chorasse, que dissesse que não sabia. Ela aceitou, consentiu, agiu, era cúmplice, foi condenada a 8 anos do pré-sal. E enquanto tudo isso acontecia, me assegurei de que o amante dela também tivesse o que merecia. Compilei tudo: vídeos, áudios, capturas de tela, datas, lugares. Tudo o que envolvia Mark enviei de forma anônima para o e-mail interno da empresa onde ele trabalhava, no centro de Los Angeles. Também compartilhei com alguns dos contatos dele. Queria que, se algum dia ele pensasse em continuar vendo Sarah ou em protegê-la, soubesse que agora ela estaria bem longe, e que ele também tinha seus próprios problemas. Pelo que soube, a esposa dele o expulsou de casa em Orange County. Não sei se eles se divorciaram, e para ser honesto, não me importa. Esse é o fim para mim. Não quero saber mais de nada, nem dela, nem do amante. Que vivam com as consequências das escolhas que fizeram. E é isso, senhoras e senhores. No final, parece que todos os envolvidos nesse desastre estavam jogando um jogo perigoso, mas apenas um soube mover as peças até o checkmate. A pergunta que fica é: até que ponto a dor justifica a vingança? Porque nesse tabuleiro ninguém saiu ileso, mas alguém saiu livre. E talvez isso diga tudo. Se gostou dessa história, já sabe, dê um like, compartilhe com quem vai curtir esse drama e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos.